não é um clima bom, tá? O clima hoje dentro do Vasco da Gama, amigo, isso é uma informação, não é um clima positivo. É um clima de pressão, é um clima de tensão, é um clima onde hoje muitos jogadores já não conseguem entender mais o técnico Fernando Diniz. Fernando Diniz é um treinador com uma característica muito peculiar de cobrança, de subir o tom, elevar o tom. Isso já vem prejudicando um pouco o trabalho do técnico Fernando Diniz com relação aos atletas. E essa saída do Felipe Coutinho, que era essa referência dentro do grupo, pode, de fato, prejudicar ainda mais o trabalho do treinador. Então, assim, é um balde de água fria, um torcedor cruzmaltino que já estava tomando um banho gelado. Essa é a grande realidade. É um ano de 2026 que já começa muito ruim, com resultados ruins, com perdas significativas. O Vasco perde o Verratti, o Vasco perde o Ryan e agora o Vasco da Gama perde também Felipe Coutinho. Os 3 pilares cruzmaltinos já foram embora, amigo torcedor. E agora a questão é, o que vai ficar para o Vasco da Gama para a temporada de 2026? É tenso, é complexo, é complicado, é triste e é difícil entender o caminho cruzmaltino para esta temporada. E vale a pergunta: será que o Fernando Diniz tem alguma relação com isso? É uma pergunta sincera que eu faço a todos vocês. O clima do Fernando Diniz, para muitos dentro do elenco cruzmaltino, não é bom. Será que o Fernando Diniz fez alguma cobrança além ao Felipe Coutinho? Será que o Fernando Diniz tem alguma relação com a saída do Felipe Coutinho? O principal motivo que fez o Coutinho sair do Vasco, tá, amigo, é de fato a questão envolvendo uma tristeza pessoal dele de não conseguir entregar ao Vasco o que ele gostaria. Mas será que o Fernando Diniz não tem a ver com isso também? É uma situação tensa, é uma situação complicada, é uma situação triste e de grande preocupação, tá? Certo é, Felipe Coutinho foi embora. O Vasco vai correr para tentar contratar algum nome no mercado da bola, buscando essa peça de reposição. R$1,5 milhão por mês, agora o Vasco tem em caixa para buscar uma nova peça para ser esse camisa 10 cruzmaltino. A ver, amigo torcedor, a ver. Situação tensa, situação complicada e é um 2026 que parece ter mais tempo do que tem. Perdas significativas, muitas chegadas, muitas oscilações, resultados que não vêm, uma preocupação para o torcedor olhando essa temporada. E aí, amigo, o que fazer? Deixe a sua opinião nos comentários. Bom, em breve o Vasco deve estar oficializando essa saída e agora veremos as cenas dos próximos capítulos. Eu conto muito com você aqui no nosso canal. É um canal sério, é um canal de notícia, é um canal de verdade, de realidade. Estou aqui para puxar para lado A, lado B, estou aqui para informar a vocês, inclusive falando em informação. Hoje eu participei da SBT Sport Rio e falei um pouquinho sobre esse assunto Felipe Coutinho. Eu faço questão de trazer as minhas palavras lá na SBT para você aqui nesse Fala Gigante. Se liga só. Na noite de ontem, do nada, né, de forma completamente surpreendente, o amigo Flávio Dias trouxe essa informação relacionada ao Felipe Coutinho, né? O Coutinho, ele nesse ano de 2026, ele não vinha vivendo um bom momento com a torcida cruzmaltina, isso era um fato, a gente não precisa omitir esse fato do Felipe Coutinho, jogador que vinha sendo vaiado nos 2 últimos jogos do Vasco, contra a Volta Redonda e também contra a Bahia em São Januário. Felipe Coutinho foi vaiado, foi de certa forma até xingado pelo torcedor cruzmaltino pelas más atuações. Isso é um ponto. Só que o Felipe Coutinho, amigo vascaíno, é importante lembrar, foi um jogador que talvez nos últimos momentos bons que o vascaíno viveu, o Felipe Coutinho esteve presente. O Felipe Coutinho chega ao Vasco no meio de 2024, uma linda festa ali realizada em São Januário para receber inclusive o camisa 10 cruzmaltino. É importante lembrar o contexto daquele ano de 2024. O Vasco vinha logo após uma saída da 777 Partners, um caos financeiro, um caos esportivo, e o Felipe Coutinho ele surge talvez como um alento para o torcedor vascaíno. Eu falo, se o Felipe Coutinho talvez não tivesse chegado ao Vasco em 2024, eu não sei qual seria o desfecho daquela temporada, tá? Por conta de tudo ruim que aconteceu. O Felipe Coutinho foi esse personagem. Em 2024, inclusive, o Felipe Coutinho participa de uma ida ao Vasco a uma semifinal de Copa do Brasil depois de muitos anos. Ano passado, novamente, o Felipe Coutinho, junto ao elenco cruzmaltino, ele leva o Vasco a uma final de Copa do Brasil.
Felipe Coutinho teve uma participação especial, talvez um dos melhores jogos do ano. Do ano não, 2 últimos anos do Vasco, que foi aquele 6-0 contra o Santos dentro do Morumbi, uma atuação de gala do Felipe Coutinho. E essa notícia, mesmo com o Felipe Coutinho indo mal durante a temporada de 2026, sendo vaiado, era uma notícia que o torcedor vascaíno ela jamais gostaria de ouvir. Coutinho é o camisa 10 do Vasco, Coutinho é o capitão, Coutinho é um jogador identificado com a torcida. Se você pergunta para qualquer torcedor vascaíno, o desejo do torcedor é que o Coutinho voltasse a jogar um bom futebol e o Coutinho apresentasse tudo aquilo que o torcedor já viu e gostaria que ele apresentasse. Essa notícia ela cai de fato como uma bomba no meio da torcida vascaína, é uma notícia triste, porque o vascaíno não sabe o que irá acontecer para o ano de 2026. A sensação é que a situação de uma saída do Coutinho é apenas o ápice de algo ruim que está acontecendo dentro dos bastidores do Vasco. Basta você acompanhar as partidas do Vasco que isso fica nítido. É um desempenho ruim, é um vestiário que hoje está perdido. A informação que eu tive no sábado é que teve problema no vestiário logo no intervalo, durante a partida entre Vasco da Gama e Volta Redonda. Muitos jogadores, nesse momento, já não estão mais gostando da postura do técnico Fernando Diniz. E a pergunta que eu faço para reflexão é, será que o Coutinho, esse clima ruim hoje que tem dentro do Vasco da Gama, não está sendo um dos motivos que está fazendo o Felipe Coutinho deixar o Cruz Maltino? Uma notícia muito triste aí nessa quarta-feira, Fernandinha, que deixa o vascaíno com uma grande interrogação, tá? Para a temporada de 2020. Amigo torcedor. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.